Olá, sou Consuelo Rezende, professora de Sociologia, e hoje nós vamos estudar a semana 6 do PET 3 do primeiro ano. Iniciamos os nossos estudos com uma mensagem: não tenha medo, tenha fé, sempre. Hoje nós vamos falar sobre políticas públicas. Nós percebemos que o processo de reconhecimento da cidadania se deu por um processo de construção ao longo da história, onde o Estado, ele reconhece, por meio das lutas e reivindicações do povo, o seu papel. Assim, para garantir o exercício da cidadania para a população, o Estado tem que garantir serviços públicos, principalmente aqueles que estão assegurados na Constituição Federal. Ao fazer isso, ele cria as políticas públicas, que são as demandas da sociedade, que o Estado reconhece que são necessárias, que acabam se tornando, um campo de disputa política de vários autores. Partidos, movimentos sociais, ONGs, igrejas, eles tentam influenciar de alguma forma na construção de programas governamentais específicos ligados às suas pautas de disputas. Mas por ser um campo de disputa, não significa que isso seja algo ruim, né? Porque como tem vários atores sociais envolvidos, o Estado tem que refletir para construir esses programas que ele vai implementar. Então, a participação da sociedade civil, a luta, a reivindicação da população é muito importante. Por se tratar de uma política e pública, ela tem duas características. Tem que ser algo que transforme a sociedade e que seja algo público, coletivo, jamais individual. As políticas públicas, elas buscam atender várias demandas da sociedade, em vários âmbitos, ambiental, econômica e social, demandas ambiental, econômica e social, ligadas à educação, à saúde, à moradia, à redistribuição de renda, geração de emprego. As políticas de Estado e as políticas de governo. A política pública de Estado é aquela que deve ser aplicada independentemente do governo que está no poder. Porque essa política pública de Estado, ela está amparada, garantida na Constituição Federal. A política pública de governo, ela não está na Constituição e ela não precisa continuar existindo quando há alternância, mudança de poder, pois ela está relacionada àquela gestão que está administrando. Mas uma política pública de governo, após ser avaliada e mostrar a sua eficiência, ela pode se tornar uma política pública de Estado, garantida na Constituição Federal. As políticas públicas também podem ser focalizadas ou universais. Uma política pública universal tem por características a universalidade, a equidade e a integralidade. Quer dizer que ela é universal para todas as pessoas, independente da sua condição econômica, social, da sua religião, gênero, idade. E um exemplo que nós temos no Brasil, uma política pública universal ligada à saúde, é o SUS, o Sistema Único de Saúde. Já a política pública focalizada, ela vai atender às demandas específicas da sociedade. Por exemplo, uma política pública de moradia focalizada. Ela vai ajudar e beneficiar quem não consegue, quem não tem condição
de ter a sua própria moradia. Tem também pessoas que precisam de ajuda do Estado para ter uma renda mensal. Assim, nós vamos ter uma política pública redistributiva focalizada. Então, elas vão ser para demandas específicas da sociedade. A criação de uma política pública, ela tem que ter um planejamento, ela passa por um processo, né? Um ciclo de políticas públicas, desde a identificação do problema público, passa pela inclusão na agenda, soluções, decisão, planejamento da execução, implementação da política pública, avaliação. E para saber se a eficiência dessa política, né, se está boa, se está dando resultado, se está dando certo, ela tem que ser monitorada. Assim, se avalia se o problema identificado está sendo resolvido e se há necessidade de dar continuidade, né, investir mais nesta política ou não. Tem que ter, então, esta avaliação, né, para ver se está dando certo ou não. As atividades desta semana são, novamente, questões abertas, subjetivas. A número 1, pesquise e cite. Pode ser um exemplo de uma política pública universal no Brasil. E política pública focalizada. Vocês podem dar um exemplo no âmbito nacional, né, no Brasil todo, e no nosso estado de Minas. Se vocês fizerem pesquisas na internet, vocês vão conseguir descobrir essas políticas públicas para colocar um exemplo de cada uma para mim. Número 2, pesquise e cite exemplos. Pode ser um exemplo de uma política pública de Estado, que está garantido lá na Constituição Federal, e uma política pública de governo, né, que pode ser, que deve ser no âmbito nacional, no âmbito do Brasil, da política do governo que está administrando o nosso país e o nosso estado, de Minas Gerais. Número 3, você e a sua família fazem uso de alguma política pública? Como você avalia esses serviços? Número 4, o SUS, Sistema Único de Saúde, é uma política pública que tem desempenhado um papel importante na pandemia da Covid-19. Como você avalia o investimento dessa política pública nos 3 âmbitos, nacional, estadual e municipal? E assim a gente finaliza, então, a nossa semana 6, né? Finalizamos o PET também, 3, e em breve nós estaremos aqui com novos conteúdos. Obrigada!